estar com vocês aqui essa noite. É uma noite que a gente vai bater papo, tá? Quero muito que vocês conheçam a gente, e conheçam como esse curso funciona. E a gente vai falar um pouco também sobre nossas opiniões sobre portfólio, enfim, né? Que é, no final, a ponta, né, que vai levar a gente para algum lugar é o quanto o seu portfólio tem potencial e funciona para você ou não, né? No final, a nossa profissão de criativo e criativa não é sobre currículo, né? Mas sobre o que o portfólio diz sobre você. Então, a gente vai, nessa noite aí, falar um pouco sobre isso. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Paulo André Bioni, mas todo mundo me chama de PA, né? Alunos, professores e mercado. Então, eu sou PA da Miami School, eu sou um dos sócios da Operação Brasileira, né? A Miami hoje tem 15 cidades ao redor do mundo e a gente cuida do Brasil. Eu sou diretor acadêmico, então todas as atividades acadêmicas da escola passam por mim e sou coordenador do Criação e Portfólio, né? Ao lado desses professores incríveis, tá? Uh, A Miami School, ela tem 15 escolas no mundo, é considerada hoje uma das escolas mais importantes no mundo da criatividade. Só para vocês terem uma ideia, no Festival de Cannes, que vai acontecer daqui a pouco, né? As agências já começaram a loucura de Cannes, para terminar todas as peças e escrever. A Miami já foi 6 vezes a melhor escola do ano do festival. E a gente vem formando nos cursos de criatividade, desde que a gente começou no Brasil, milhares de criativos e criativas, muitos em posição de destaque no Brasil e no mundo, e muitos professores, porque nós temos no curso Criação em Portfólio simplesmente 3 ex-alunos que hoje são um sucesso no mercado e são já professores. O que significa que eu e o Tony Rodrigues, que está aqui entre os professores, nós estamos ficando velhos, mas eu Eu estou mais não. novo que o Tony. O Tony sempre foi mais velho que eu na ordem da escola. Ah, então, ó, gente, o Criação em Portfólio, ele é um curso de criatividade, um dos cursos de criatividade que a gente tem, e é um curso enxuto, é um curso rápido, né? É um curso que é muito concentrado e com um objetivo muito importante: dar a você material suficiente para que o teu portfólio se mexa, para que o teu portfólio ganhe potência, para que seu portfólio melhore. Então, é uma grande maratona de 4 meses e pouco, onde vocês vão ter várias matérias que se cruzam, né? E que se completam até o final. Então, vocês vão ter aula de processo criativo, aula de redação, aula de direção de arte, aula de digital, aula de laboratório, Photoshop, AI, essas coisas, e isso tudo amarrado com as aulas de portfólio. Então, cada disciplina você vai conhecer um professor ou uma dupla de professores e você vai ter que produzir bastante, porque a ideia desse curso é o quanto vocês conseguem, em pouco tempo, produzir muito. E esse produzir muito é que vai ser o material que o professor de portfólio, que vai funcionar como um grande diretor de criação, para fazer essa seleção do que melhor você conseguiu nessa temporada. Então, quem embarcar nessa jornada sabe que tem 4 meses da vida muito punk, porque senão não vai ter resultado, né? É um curso curto que você não pode perder tempo, né? Então, é super importante isso. E aí, nesse final que o diretor de criação, o professor de portfólio monta isso, ele faz um best of show de cada um. E aí, no final, todos os professores se reúnem para fazer os últimos feedbacks da pasta. Esse curso, ele realmente funciona.
tem vários ex-alunos em várias agências. Estamos falando de África, estamos falando de Almap, estamos falando de Gut, estamos falando de Talent, de Macan. Então, é um curso que funciona para quem tem pouco tempo, né? E para quem tem garra para ali meter a cara e fazer, né? Então, eu sempre digo que um curso ele não faz milagre sozinho. Se do outro lado o aluno e a aluna não estarem ali dispostos a fazer a diferença. Então, é um curso que faz diferença, né? Então, mas vai precisar do empenho de cada um. Porque é com o material que vocês estão produzindo que vocês vão ter um portfólio diferente de como vocês entraram e que esse portfólio, que é um currículo, né, do nosso mundo, faça acontecer coisas legais na vida de vocês. Então, essa é a ideia. Bem, né? E eu vou ser o coordenador e o que vocês precisarem, eu vou estar sempre com vocês. E a ideia aqui era também, além de conhecer um pouco sobre o curso, você conhecer os professores e o que eles vão fazer, né? Então, eu estou aqui com alguns dos professores, a maioria, para contar um pouco das boas-vindas, tirar dúvidas e contar um pouco sobre a carreira deles e um pouco o que é que vocês podem esperar deles, né? Então, eu vou começar com a dupla que abre o curso, que é a Michele Gorodsky. Eu pronunciei certo, Michele? Certo, PA, certinho. Certo, eu levei muitos anos, tá, para pronunciar Anos de certo, prática, anos de prática. anos de prática. E o Carlinhos Yankee, que é uma dupla em ascensão hoje na, na propaganda brasileira, na criatividade brasileira. No último meio mensagem, Michele estampou uma matéria. Ela, há uns anos atrás, ela foi o Meio Mensagem fez uma lista dos talentos proeminentes, os grandes talentos com menos de 30 anos, e ela estava na lista. E agora eles vão lançar uma nova lista e fizeram uma reportagem sobre aquela primeira lista, como eles estavam hoje, e Michele estampa a matéria do Meio Mensagem. Olha aí, hein, Michele? Então vamos conversar com você e com o Carlinhos? Ai, gente, essa Valeu. introdução toda, socorro. Bom, gente, é prazer para todo mundo. Eu sou a Michele, sou a parte de texto, redatora da nossa duplinha, eu e o Carlos. Fala oi, Eu sou Carlos. mais tatuado, então sou diretor de arte, né, para manter o É, costume. exatamente. Juntos, a gente tem nome de dupla, nós somos os Carchelli, né? Então, a gente tem chip de dupla porque é para afirmar isso e ninguém poder ir embora, então a gente é compra casada, é ilegal, mas a gente faz. E, bom, a gente é dupla há um tempo, né? Acho que como a gente estava conversando agora com o PA, a gente se formou como dupla aí na UMAP já tem uns 5 anos, mais ou menos, né, Carlos? Por aí, uns 5 anos. E É. daí em diante a gente foi seguindo, pulando juntinho para os outros lugares, fomos para Droga Five, abrindo aqui a Droga no Brasil, e agora a gente está como diretor de criação aqui na 404. Então, assim, Ex-alunos, né? Ex-alunos, são os alunos do PA. É Passamos. muito, é muito legal vocês falarem, situarem, né? Porque quando a gente está nesse tipo de live, muita gente também, algumas pessoas conhecem, tem esse vocabulário, outros não, e tá tudo certo. A ideia aqui é a gente sempre informar. Então, eu queria falar, se vocês falassem um pouco do tamanho da Droga Five, né, desse tempo, e agora desse projeto que vocês estão, que é dentro de uma agência que é hoje no top 5, que é a galeria. Então, vocês estão num super desafio. Queria que vocês também falassem um pouco isso, contextualizassem. Bom, falando um pouquinho da Droga Five primeiro, né? O Carlos continua aí, mas a Droga Five abriu no Brasil há pouco tempo, né? Tem acho que mais ou menos agora uns 2 anos e pouco, talvez 3 agora.
E a gente estava na UMAP na época que o Zandoná chamou a gente para o projeto e foi assim, simplesmente uma honra para a gente, porque a Droga5 é uma agência gigante, né? Escritórios pelo mundo todo, Nova York é uma das agências acho que mais conhecidas aí, né, globalmente. E quando surgiu essa oportunidade de abrir a Droga5 aqui no Brasil, né, a gente falou assim, não podemos deixar isso passar, né? E a gente foi e cercado assim de pessoas incríveis, querendo fazer um trabalho diferente, de um jeito muito alinhado assim com o que a gente acredita, né? A gente sabe que o mercado é uma coisa gigante e que cada agência tem um pouquinho da sua cultura, então poder construir um pouquinho do que seria a cultura da Droga Five aqui no Brasil, do zero, assim, né? Junto com pessoas maravilhosas, eu acho que foi uma coisa assim. Uma das experiências que a gente fala assim, a gente não vai viver, dificilmente a gente vai viver isso de novo, né? Então foi muito especial, assim, pra gente poder trabalhar com clientes globais, Netflix, a gente fez trabalhos muito legais que mexeram, acho que com o nosso quentinho cultural aí de coração, de fazer coisas pra cena. E, enfim, acho que foi um projeto muito foda, né? A série, estavam envolvidos na série, né? Na série do Senna, do Netflix, né? Que é É, incrível. o lançamento do teaser oficial da série, né? Que foi um projeto que começou como um grande pitch, né? Essa concorrência de trabalho e acabou virando um projeto maior. E trabalhar com Netflix eu acho que é incrível, né? Porque nós consumimos Netflix todos os dias, né? Então eu acho que tá um pouquinho dentro disso foi assim, incrível, né? Sim, foi super legal. Inclusive, abriu portas pra gente. No começo do ano, o Rafa Caldeira e os irmãos Monjon chamaram a gente para essa empreitada aí na 404, né? Que ela é um braço, né? Uma boutique criativa da galeria, né? Com essa pegada de soluções de design, né? Ter soluções diferentes ali, sempre contemplar opções para os clientes e, enfim, faz parte da galeria, né? Essa holding gigantesca, uma das top 5 aí, como o PA disse, e chamou a gente para essa posição, para ser diretores de Diretores de criação lá. criação, né? Estão aí É, estão ali no topo da pirâmide já. super, tá sendo um desafio super legal e tá sendo muito bacana mesmo. Acho que é muito legal porque assim na Droga 5 a gente participou do comecinho, aqui a gente está participando do começo também. Eu acho que tem essa coisa legal de criar processos, sabe? Fazer diferente, novas soluções, eu acho que é muito bacana. Mas eu acho que uma coisa que é legal a gente também comentar, Mi, é um pouquinho sobre, putz, como que a gente saiu da Miami, como que foi acontecendo as coisas, sabe? Só falando brevemente assim. Putz, entrei na Miami, eu trabalhava em agências menores, agências pequenas e senti que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Entrei na Miami, abre o seu mundo, muitas pessoas que você vai conhecendo, você vai entendendo publicidade de um jeito diferente, você evolui de um jeito diferente. De lá fui conseguindo estágios, fiz o quarter fora em Nova York da Thompson, que também foi super legal. Voltei para o Brasil, fui para o MAP, onde eu trabalhei com o Poleto, que também foi super legal aqui. Então vocês estão em boas mãos. É, mas também, putz, tive aula com o Tony, com o PA e o Ale, que ele não está aqui, mas enfim, são pessoas muito legais que eu acho que vão ajudar muito vocês aí nesse caminho. E, enfim, conta um pouquinho aí também, Mi. Bom, eu tive uma história, assim, engraçada, né, com a Miami, porque, na verdade, eu tava fazendo faculdade, aí, como a gente tava conversando, né, agora também, Os eu, bastidores. Tem uma história que nos ela fala, repito essa história. nos bastidores, exatamente, né, não vou contar muito, porque, assim, né, não posso revelar nomes, mas tava conversando com o PA quando eu resolvi que eu queria sair da faculdade para fazer Miami, e eu tinha, tipo, 19 anos, assim, e eu decidi fazer isso porque eu entendi que a Miami, para o que eu queria, realmente ia ser a melhor coisa, assim, por você estar conectado com professores do mercado, pelo conhecimento conhecimento muito prático que a Miami me trouxe, eu sabia já disso que ia ser uma coisa muito importante, então eu tomei essa decisão e eu falo assim até hoje que foi uma das melhores coisas da minha vida, porque realmente assim me abriu portas, conheci pessoas incríveis, conheci um jeito de trabalhar muito cedo também, né? E aí, que nem o Carlos também, comecei a fazer quarter, só que eu não fiz quarter fora, fiz quarter em agências aqui no Brasil.
E eu comecei na Crispin, e aí fui ficando, fiquei, e foi daí. Passei pela África, depois um tempinho, e fui para o MAP para duplar com o Carlos. Então, é isso. Acho que a Miami teve um papel Só fundamental. um detalhe, eles falaram de quarter. O que que é um quarter na Miami? São estágios fora do Brasil e no Brasil. O Criação em Portfólio, a gente disponibiliza os estágios brasileiros que as empresas procuram, a gente sempre está indicando. Então, o pessoal dessa turma de Criação em Portfólio participa dos estágios nacionais e participo dos festivais, que aí depois temos um professor só de festivais que depois vai falar um pouquinho. Carlos e Michele, eu queria que vocês falassem um pouco da disciplina. O que que a galera vai esperar dessa disciplina com vocês, né? Olha, Boa, eu bom, acho que é uma falando. matéria. Manda Falei, ver. Carlos. Por favor, manda ver. Os Jiu-Jitsu C2 é isso, né? Que os dois respondem. Mas eu acho que, como o PA comentou, né, é a matéria de introdução. Então, eu acho que tem um papel muito importante da gente começar a abrir um pouco a cabeça juntos, né? E quando eu falo juntos, eu acho que a ideia é ser uma troca, né? Eu acho que a gente também dava aula no outro curso, né, da Miami, não o Pocket. E eu acho que uma coisa que a gente quer muito trazer para cá é tratar todos os nossos encontros como essas conversas. Então, é realmente ser uma troca, a gente conseguir construir muito, abrir a nossa cabeça, acho que para novas possibilidades. E eu acho que quando a gente fala muito sobre processo criativo, não existe uma coisa que é escrita em pedra, né? Este é o processo criativo, é uma receita de bolo e a gente deve seguir por aí, né? Então, eu acho que é muito particular. Eu acho que muito do que a gente vai fazer é compartilhar com vocês um pouquinho de o que funciona pra gente, coisas que a gente já viu funcionando para outros amigos, né, do mercado. E acho que ajudar talvez vocês a encontrarem o que possa funcionar para vocês também, o que vai ser legal para as próximas matérias que vocês vão ter também, começarem a criar um pouquinho desse critério de o que vocês realmente acreditam que pode agregar, né, para vocês de alguma forma. É isso, é muito esse primeiro caminho para vocês irem modelando conforme funcionar para vocês. Eu acho que realmente não tem regra, não tem um segredo mágico, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo. E eu acho que quando a gente tem algumas cartas assim, fica mais fácil de a gente ir pegando, plugando, testando, e a gente está aqui para ajudar vocês. E a ideia é sempre subir o sarrafo da qualidade da ideia, né? Exatamente, gente. Mas assim, a gente sempre vai ter isso, né? Dormir com a ideia, ver ela no dia seguinte e melhorar e a gente continuar. E a gente tem alunos que já fizeram aula com a gente, que tinham board, que depois voltaram e queriam melhorar mais coisas. Então, eu acho que é construir esse critério juntos para, tipo, daqui para frente, entendeu? Não é só para aula, né? Eu acho que é realmente para a vida. Legal. Luiz, já fizeram uma pergunta, mas o que eu vou fazer? A gente se apresenta, a gente faz essa primeira rodada e depois a gente vai respondendo as perguntas, beleza? Ah, mas só um adendo que a gente tem gente famosa aqui também. Estou com o Luiz Gatti, nosso professor, mestre dos prêmios, está aqui assistindo, já não tenho nem roupa. E ele está com a camisa do Flamengo, que ele é flamenguista. Olha ali, ó. Pecou Então, pai. Pô, falou de famoso, achei que você ia falar do Poleto, mano. Tomei um eu vou susto. falar também. Mas um Fala. prazer ter você aqui, meu querido Pô, Gatti. tamo Gatti juntasso. é parceiro da Miami, tem o quê? Completando 10 anos de Miami, é isso? 10 anos, cara. Pô, amo muito a Miami. O negócio é o seguinte, pessoal. Como o PA disse, entendeu? Vocês têm esse tempo para fazer o portfólio, para aprender, né, com cada professor. E a minha dica é muito simples, e vou tentar ser. é, Caramba, às vezes eu tô esquecendo as palavras em português. Vamos lá. Tentar ser Ele, curto. ele mora na Alemanha. Não, agora eu tô na Hungria. O Que negócio Ele é o mora na oração aí já seguinte. Alemanha. deve ser tipo hora Não, de mas eu estar tô no marcando. Brasa, eu tô no Brasa. Tô no Brasa. Tá Semana enganado. que vem eu tô no Maraca pra ver o jogo lá da Liberta. Mas beleza, vamos lá. O negócio é o seguinte, pessoal. Eu descobri em paralelo a Miami Med School e que dava para trabalhar fora do Brasil com propaganda. E, infelizmente, eu não consegui fazer a Miami Med School. Eu até olhava para a galera que fazia a Miami Med School e falava assim, impossível chegar no nível dessa galera, porque vocês vão ter contato com o pessoal mais top do mercado, sendo no Brasil, sendo fora.
E assim, depois que eu consegui entrar no mercado e conversei com a galera que estudou na Miami Med School, é outro nível, entendeu? Então aproveitem muito isso. É a chance de vocês trocarem ideia é, com a galera e, vamos dizer assim, ter a chance de errar, entendeu? Dentro da sala de aula. E trazer tudo isso para o trabalho de vocês. E, cara, o Poleto, por exemplo, né? Cara, ficou meu amigaço em 2015, pouquinho antes de eu ir para fora do Brasil. Eu já era fanzaço do trabalho dele, até quando a gente trabalhou junto, eu comentei com ele isso. Enfim, a gente se esbarrou em Cannes ano passado, foi muito engraçado. E, bom, isso aí é só o começo da aventura de vocês. Então, a dica que eu dou para vocês é o portfólio na nossa profissão, ele vai realizar todos os sonhos que vocês quiserem, de morar fora, de, por exemplo, esse quarter, de trabalhar em algum país que vocês tenham vontade, ou, sei lá, comprar um apartamento de vocês, enfim. Tudo começa agora, então vale muito essa dedicação. No meu caso, eu tenho um monte de história engraçada, assim, já visitei um montão de país, coisa que, enfim, quando eu morei em Dubai, por exemplo, eu falei que dava aula na Miami Med School, uma galera, caraca, como assim você dá aula tal? Então é uma escola que todo mundo conhece ao redor do mundo. E, enfim, eu tenho muito orgulho e tem 10 anos disso. E hoje em dia eu sou assistente do Felipe, na real. Ele que é o cara dos prêmios, entendeu? Eu só fico pulando nas Aparece. fichas. Muito legal, muito legal. E é isso. Vou E, cara, pegar. assim, galera, Fala. uma dica: assim que terminar aí esse primeira reunião, já não dá mole. Adiciona a galera toda que tá aqui, já adiciona no LinkedIn e seja esperto, entendeu? Dá um gás no portfólio de vocês e aproveita para fazer network, porque isso é fundamental para você conhecer a galera e não é fácil entrar em agência grande. A gente está falando da elite, sacou? Então é o paralelo de trocar no portfólio e contato. E também, para fechar, bom, eu sou do Rio de Janeiro, trabalhei em São Paulo, depois eu fui para os Emirados, lá em Dubai, depois disso eu fui para Berlim, depois Stuttgart, e hoje em dia eu estou em Budapeste, vai saber qual é a próxima, tá ligado? É isso. Boa. Já pegando o gancho, já que ele falou de você, Felipe, já se apresenta. Pô, soubesse, tinha vindo com a minha camisa do Corinthians aqui. Se eu soubesse que podia, mas beleza. E se quiser, eu te presto uma do Flamengo aí, tá melhor. Pô, não dá. Bom, pessoal, prazer. Meu nome é Felipe Sanches. Eu sou redator na OGV, professor de Student Competitions aqui na Miami Med School. Já faz mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano aí que eu entrei na escola. Tive a honra de herdar esse curso das mãos do nosso querido Luiz Paulo Gatti. Era um cara que eu sempre via na internet, ali nas redes sociais, o pessoal postando, compartilhando os prêmios que eles estavam ganhando, e sempre estava lá, professor orientador Luiz Paulo Gatti, professor orientador Luiz Paulo Gatti, todo lugar. Cara, esse cara deve ser muito bom, muito bom. E eu sempre fiquei muito curioso de conhecer ele. Fui conhecer ele graças a Miami, graças ao PA. Foi uma honra conseguir trocar ideia com esse cara. A gente trampa junto aí, vários projetos, inclusive projetos da Miami Med School também, que vocês vão ver. Eu tenho alguns números para passar da escola, mas já adiantando que esse ano a gente já começou muito bem, né? Porque a Miami Med School foi a escola mais premiada do Clio Music no mundo, tá? Então, assim, o Clio Music, para quem não sabe, é uma das premiações mais importantes do nosso mercado. Então foi assim, a gente já começou com tudo. A gente já está na expectativa dos próximos prêmios, mas o primeiro a gente já deu um checkzinho ali de melhor escola do ano. Isso competindo com as melhores, né? Com os melhores países ali, com os Estados Unidos, Inglaterra, países que inscrevem muito mais do que o Brasil, países que têm um poder financeiro maior do que o Brasil, mas ainda assim a gente conseguiu bater neles. E, Que Felipe, uma mais? coisa que é legal falar é que a turma de criação e portfólio, eles são os danados, eles são fominhas para ganhar prêmio, né? Então, assim, é uma Você. turma super motivada, porque eles sabem que eles têm 4 meses. Então, Uhum. a galera fica ali muito ligada de fazer acontecer
ideias boas, projetos legais para colocar no portfólio. Então, eles são muito dedicados nessa parte de prêmios com o Felipe, né, Felipe? Eles são muito empenhados, né? Exatamente. E era uma coisa que a gente conversou lá atrás, né? Que antigamente o curso de Student Competitions, ele era mais para o final do segundo ano. A gente conversou e chegou à conclusão que você estando no primeiro ano ali, nos primeiros 6 meses, você já consegue ganhar um prêmio. Óbvio que você vai ter que batalhar mais, vai ter que pedalar mais, não tem tanta experiência quando alguém que está ali no segundo ano, que já está trabalhando numa agência grande, mas é possível, tá? A gente vai ter toda essa orientação, eu vou ficar perto de vocês para que isso seja possível. O Gatti falou aí de adicionar a galera. Para quem odeia grupo de WhatsApp, tá ferrado, porque assim, eu crio o grupo de WhatsApp da turma, dos grupos e das duplas. Então, pelo menos em 3 grupos a gente vai ter aí no WhatsApp com cada um. E tem uma coisa que esse curso de 4 meses também participa, a gente tem maratonas internacionais para prêmio, o que, ou seja, a gente se reúne com outras equipes de outras Miamis do mundo e juntos participa de uma maratona que a gente chama Ideaton. E o Felipe e o Tony, que eu vou pedir para se apresentar daqui a pouco, são os professores que orientam os grupos. Então, é uma super chance, como o Gatti falou, de fazer essa network internacional, de participar de um evento internacional. Então, durante esses 4 meses, também vai ter essa oportunidade. Ou seja, vocês não vão parar de ter coisas aqui na Miami, né? E no final, eu vou pedir pro Felipe, de repente, mostrar alguns trabalhos que ganharam dessas turmas de criação em portfólio, os prêmios. Beleza, Felipe? Beleza. Antes de entrar na questão aí da importância dos prêmios, aliás, eu tenho uma aula sobre isso. Uma das aulas que vocês vão ter comigo é exatamente Why Awards Matter. Mas eu queria falar sobre as outras matérias, um pouquinho das outras matérias. Que eu geralmente faço essa metáfora para quem tem aula comigo, que é a do Mega Man. Não sei se vocês conhecem, pessoal. Mega Man, esse personagem famoso Já aqui viu dos que é um nerd, videogames. né? Assim, né? Gosta de, É, olha aí, né? Assim, claro. não tem como. O Mega Man, pessoal, para quem não conhece, é esse personagem aqui de videogame que ele passa por várias fases e cada fase que ele passa, cada chefe que ele passa, ele ganha um poder, ganha uma habilidade. E essa habilidade serve para ele conseguir progredir na aventura dele. Na Miami School é a mesma coisa. Vocês vão conseguir ter aula com vários professores, cada um deles vai ensinar uma habilidade para vocês, vocês vão adquirir um poderzinho, tá? Isso que é legal. É que nem o Carlos Young estava falando, não existe uma fórmula secreta para criar. Então tem várias fórmulas. Isso que é bacana. Então às vezes você está criando ali de um jeito. Se você está tentando uma coisa e não está dando certo, não está saindo do lugar, você pode tentar uma mecânica, uma ferramenta de um outro professor, uma fórmula de uma outra matéria, um outro jeito de criar. Isso tudo vocês vão adquirir aqui na Miami School com cada um desses professores e vão desenvolver o processo pessoal de vocês também, tá? Então isso eu sempre achei isso muito mágico, assim, vai ser muito enriquecedor para vocês aprender isso. Tem uma Beleza. parada que eu esqueci de comentar, assim, por que a gente falou de prêmio, eu até tinha esquecido se a galera já estava familiarizada, assim, de perguntar. Para quem quer trabalhar fora, isso é muito importante. A galera de RH geralmente pergunta, assim, quais prêmios, quais campanhas, quais clientes vocês já trabalharam. E, ao mesmo tempo, uma coisa que, nossa, eu e o Pé, a gente também conversou ao longo desses vários anos aí, trabalhando junto, que se ganhar, ótimo. Se não ganhar, é uma baita de uma experiência de entender como que é um processo de uma agência, entendeu? Então, assim, teve até uma época que, bom, são 10 anos, entendeu? Então, eu também mudei muito, assim, eu fui aprendendo muita coisa nos lugares que eu trabalhei. Então, tem uma outra parada que é muito legal. A gente, né, eu e o Felipe, quando a gente termina de fazer o trabalho com a galera, a gente pega esse pessoal e fala, bom, vamos fazer uma entrevista, né? Fala assim, o que você aprendeu desse processo? O que você, tipo, do insight até a entrega final? Então, assim, além de tudo, a gente tenta fazer isso também, entendeu? Porque, assim, vamos não pode ser, o objetivo principal não é o prêmio, até porque ninguém começou na propaganda, só descobriu isso depois que começou a estudar e trabalhar. Então, assim, o importante é fazer coisas que representem vocês, que prove o jeito que você pensa dentro do portfólio e, claro, se ganhar um prêmio, se você
tiver interesse em trabalhar fora, vale, né, esse ponto. O PA tem uma frase muito boa sobre prêmio que ele falou na época que eu era aluno dele, muitos anos atrás, que era o seguinte: prêmio é a. Como é que é? Peraí, agora eu esqueci a formulação. O prêmio é a prova de que um monte de gente que não te conhece acha que o seu trabalho é bom. Isso é muito Exatamente. foda, né? Não é a sua mãe que falou que o seu trabalho é bom, não é o seu namorado que falou que o seu trabalho é bom, não é os professores da Miami que estão falando que o seu trabalho é bom. Não, são os principais publicitários do mundo que julgam as principais competições do mundo estão falando que o seu trabalho é bom. Então, isso é um baita balizador. De novo, eu vou aprofundar um pouco mais nas aulas qual a importância dos prêmios, mas assim, isso já fica bem claro para as agências grandes que vocês querem entrar, né? A maioria das agências grandes hoje em dia disputam as principais competições internacionais. Para elas é importante por uma série de motivos. Elas conseguem atrair clientes, elas conseguem participar de pitches internacionais, elas conseguem ganhar contas, as ações dessas agências sobem e isso se reflete no trabalho dos criativos, né? Tanto nos criativos que já trabalham nas agências, como nos criativos que ainda estão começando, estão estudando. Esses criativos, eles recebem propostas de emprego, recebem aumento, recebem promoção. Então, assim, você só tem a ganhar. Muitas vezes a gente tem ali 2 portfólios que são muito bons, né? Que estão praticamente no mesmo nível, mas um deles está premiado, o contratante vai dar preferência para o que está premiado em detrimento do outro, né? Essa aqui é a verdade. Que mais? Fala, Pé. Não, é que. Vá, termine, conclua. Não queria falar isso. Então, vocês podem contar comigo. Eu já tive na pele de vocês. Quando eu entrei na Miami Med School, eu não tinha emprego, estava desempregado, com um portfólio muito ruim. Eu falei com o PA, estava na dúvida se ia fazer Miami Med School ou não. Não sei se você lembra disso, PA, de novo, faz muito tempo. Faz muito tempo. Mas na época eu estava na dúvida. Eu falei assim, pô, PA, eu não sei o que eu faço. Eu tinha uma pequena reserva ali. E eu estava na dúvida se eu fazia intercâmbio, nunca tinha saído do país, ou se eu fazia Miami Med School. Aí o PA virou para mim e falou assim, tá, você vai fazer intercâmbio e depois você vai voltar com o mesmo portfólio, uma mão na frente e outra atrás, não vai mudar nada. A pessoa sincera, né? O bom é Aí isso. não, o PA fala na lata, vocês vão ver, pessoal, o que é ótimo. Então, assim, pô, tem razão, não adianta eu ir para fora e voltar com o mesmo portfólio, minha carreira ia ficar estagnada. E aí, no final das contas, eu fiz Miami Med School, dei uma turbinada no meu portfólio. Tem peça que eu tenho ainda no meu portfólio até hoje, que eu consegui entrar em agências por causa dessas peças. Entrei na JWT Sydney, que eu consegui fazer o Quarter Away por causa da Miami. Entrei na Grey e hoje eu estou na Ogilvy. Muito por causa da Miami. Eu sou muito grato pela Miami, pelos professores da Miami. E eu espero que vocês consigam aproveitar essa experiência tanto quanto nós aqui que fomos ex-alunos também conseguimos aproveitar. Contem comigo aí para essa jornada. Tony Rodrigues Boa vai noite. e te apresenta e fala um pouco do que vou esperar da tua disciplina. Enfim, conta um pouquinho, Tony, vai lá. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Tony Rodrigues. Quando a gente chegou aqui, eu e o Paulo André era tudo mato, não tinha Tudo nada, mais, né? não nada. A gente começou a Miami no mesmo dia e já são 25 anos disso. Não se assustem, eu trabalho há 41 anos em propaganda, tá? Esse ano está fazendo 41 anos e nos últimos 10 eu trabalho para agências, não mais em agências. Eu abri meu próprio estúdio, hoje eu sou fornecedor de ilustração, imagem, enfim, qualquer tipo de produção, tá? Mas eu já passei por grandes agências, por muitas que não existem mais, que se fundiram umas com as outras e que deram origem a agências que estão aí no mercado, enfim, já vi um pouco de tudo. E a minha aula é uma matéria introdutória, aliás, começa a semana que vem, né? E até por eu ser de origem diretor de arte, ela tende a falar mais com os diretores de arte, mas ela não é excludente, porque eu quero ensinar vocês a pensar visualmente, né? A entender a importância do visual em uma peça e como ele pode funcionar independentemente
do que tem em volta dele ou não funcionar. E por que que não funciona? E aí também a gente fala muito do craft, que é uma coisa importante e que vem sendo relegada. Então a gente vai falar também de tipografia, de fotografia, de grid de layout, de por que que isso é importante, e qual o diferencial que isso traz para você. E, enfim, vou também passar briefings, como todo mundo, todos os professores aqui vão encher vocês de trabalho, né? E a crítica nunca é a pessoa, é ao trabalho, tá? Então, não levem nunca para o lado pessoal, tipo, não chorem quando receber uma crítica que vocês não curtam, né? Assim, é normal. É melhor a gente criticar do que o mercado criticar, né? A gente, enfim, no fundo a gente quer o bem de vocês. E é isso, acho que não tenho mais muito o que dizer, assim, a gente se vê semana que vem. É uma coisa que eu reforço muito na minha aula, até pela experiência, eu quero ajudar vocês a nunca terem o nome na porra da planilha, tá? Então, vocês nunca vão estar lá sendo mal falados, tipo aquele filho da puta que fez não sei o quê, tá? Tony, Então, agora, para uma galera que não sabe a planilha, talvez, né, tenha alguém que não sabe, fala um pouquinho o que é essa planilha que você acabou de citar, né? essa planilha é um negócio que não se sabe quem fez, não se sabe quem sustenta, não se sabe quem põe no ar, mas é uma planilha em que você entra anonimamente, mete o pau na agência que você está, no chefe que você tem, né? E toda vez que você vê um nome lá, nunca é falando bem. Então, eu não quero que nenhum de vocês nunca tenha o nome na planilha, tá? Assim, vocês não- olhem Não lá e sejam falem que horror, obrigados. é, tá? Porque é um show Muito de horrores, tá? Mas enfim, também é uma realidade do mercado. É um jeito dos publicitários desopilarem o fígado, né? Vão lá e metem a boca em todo mundo que eles não gostam, tá? Enfim, mas se Deus quiser, vocês não vão estar lá. Muito bom. Gabriel, te apresenta, fala a tua matéria, fala um pouco da tua história, bora lá. Boa! E aí, gente, bem-vindos. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu aqui, quem já fez a matrícula, quem não fez ainda. Porque tem uma coisa que eu sempre falo, eu deixo para falar na última aula, mas hoje eu vou falar na primeira, nem é a primeira aula ainda, né? Primeiro encontro, que é o seguinte: eu sempre quis ser aluno da Miami e eu não fui aluno da Miami, ao contrário dos colegas aqui. Eu não fui, eu venho de Porto Alegre. Então, eu sou de origem redator, né? Já há 16 anos. Hoje eu sou diretor de criação associado, já há alguns anos, aqui em São Paulo. Mas eu era de Porto Alegre, então eu estava um pouco mais distante da Miami. Que bom que hoje a gente tem esse formato que aproxima uma puta escola de pessoas que estão em qualquer lugar do Brasil ou até do mundo. A gente já deu bastante aula aqui para portugueses, para galera que mora nos Estados Unidos, enfim. Então, que bom que hoje a gente tem esse formato. Quando eu estava querendo ser aluno da Miami, não tinha, então fiquei com essa vontade. Por ironia do destino, o PA me convidou, eu virei professor. Então, assim, eu entro em todo início de curso com o ânimo de um aluno, sabe? De um cara que sempre quis estar na Miami, e hoje eu estou aqui, né, do outro lado, mas também aprendendo bastante com vocês, então eu sempre começo muito empolgado. Espero que vocês estejam também, porque essa galera que está falando aqui para vocês é muito fera, né? Então valorizem isso. Eu vou dar aula de digital, tá? E aí eu tenho uma missão muito grande com vocês em digital, que é a gente valorizar o potencial do digital. Por quê? Todo mundo aqui produz todos os dias para o digital, né? Todo mundo usa Instagram, todo mundo posta story, todo mundo, de repente, cria alguma coisa no TikTok, né? Ou posta ali um texto no X, enfim. E aí, por a gente estar tão próximo dessas ferramentas, muitas vezes a gente não identifica o potencial que elas têm criativo para a gente, né? Só que, assim, é através dessas ferramentas que a nossa criatividade tem se renovado, né? Porque tudo muda muito mais rápido lá. É o TikTok que lança uma nova, né, uma nova coisa para fazer lá dentro. É o Instagram que copia o TikTok, vai lá e lança também. Então, as coisas são muito mais rápidas no digital, e tudo que se transforma muito mais rápido abre mais portas criativas para a gente. Até porque já veio muita gente foda antes da gente na publicidade, né? Antes de vocês, muito mais, mas antes de mim, antes do PA, antes de todo mundo aqui, veio gente foda, que é exemplo para todo mundo.
como é que a gente é tão foda quanto essa galera? Graças às renovações que existem, né, de ferramentas para a gente trabalhar criativamente. E o digital traz essas ferramentas novas para a gente. Então, o meu papel aqui é ajudar vocês a enxergarem em algo que é tão comum do dia a dia, como um story, como um tweet, como um vídeo de TikTok, o potencial criativo que isso pode ter. Porque tem TikTok ganhando Cannes, porque tem Twitch ganhando Cannes, porque tem Reels ganhando Cannes, né? Então a gente vai ver junto, vai entender desde o mais básico do social, do digital, né, os formatos que a gente tem, até o mais elaborado, até o que isso pode virar um case grande e pode trazer um prêmio para a gente. Então, tem esse papel. A gente vai falar bastante sobre o olhar criativo e linguagens criativas para isso. Também como a gente encaixa tanto social quanto digital em campanhas integradas, porque às vezes a nossa ideia acontece só no digital, mas às vezes o digital é uma ponta de um puta projeto, né, criativo. Então, como é que a gente consegue amarrar essa ponta para conversar com toda a campanha, para ter um fio condutor, para de fato aquilo ter uma unidade criativa? A gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar sobre creator, afinal de contas, hoje as marcas estão muito conectadas a mensagens através de creators. Mas vamos descolar isso daquele creator que faz o merchan e só fala para a câmera. Não, como é que a gente usa creator de uma forma criativa para a gente realmente transformar aquilo em algo proprietário da marca, né? Então a gente vai falar bastante disso no âmbito do digital, mas de uma forma geral, eu acho que a Miami ela ajuda muito no critério criativo de vocês, tá? E assim, tem outros jeitos de conquistar esse critério criativo? Tem. Eu, por exemplo, eu vim de Porto Alegre, que é um mercado menor, então eu vim com uma pasta que tinha trabalhos menores para clientes menores. Eu fui conquistando o critério criativo para chegar no nível de São Paulo, atender os clientes de São Paulo, entrar em agências, como eu entrei na Macan, depois passei pela W3, passei pela Santa Clara, passei pela Mutato, hoje estou na ID TBWA, uma agência global, né, atendendo clientes globais. Então, esse critério a gente consegue conquistar, mas vocês conseguem muito mais rápido aqui na Miami, né? Porque vocês entram com critério criativo, 4 meses depois a gente consegue olhar na pasta de vocês essa evolução. Então, independente da disciplina aqui, todo mundo vai ganhar muito em critério criativo, em conseguir olhar para um brief e entender, cara, isso aqui que eu estou pensando é uma ideia, isso aqui não é uma ideia, vamos deixar de lado. Então, entender o que é uma ideia, isso vai ajudar muito vocês. Então, no final do curso, todo mundo aqui vai ter um olhar criativo muito mais apurado para avaliar os seus trabalhos, para poder crescer na carreira, para poder entender o que fica, o que não fica no portfólio. E claro que esse olhar criativo reflete em abrir mais portas nas agências, ter mais contato com os diretores de criação, a melhorar cada vez mais a pasta de vocês, porque vocês saem com uma pasta daqui de estudante, mas daqui a pouco esse crivo criativo vai ajudando vocês a transformar essa pasta de estudante em pasta de profissional, né? Então, isso vai ajudar, a Miami ajuda muito vocês. Inclusive, hoje é quinta-feira, terça-feira começou comigo um diretor de arte que foi meu aluno aqui na Miami, Rafa Martins. Então, Rafa Martins foi meu aluno, acho que no semestre retrasado, né? Hoje, agora essa semana, eu contratei ele para ser diretor de arte da minha equipe na ID TBWA. Então, os vínculos são muito fortes também. Essa coisa de, cara, adicione os professores, colhe nos professores, fica mandando e-mail, fica incomodando, é muito verdadeiro. Aproveitem muito esses 4 meses de vocês, não só no conteúdo das aulas, mas no que esses caras aqui e essas pessoas aqui podem proporcionar para vocês. Porque esse vínculo ajuda muito. É muito mais fácil eu lembrar da pasta de um aluno meu e poder indicar na minha agência ou para amigos do que de qualquer outra pessoa do mercado. Eu tenho certeza que todos os professores aqui olham aí umas 10 pastas por semana, pelo menos, e aí a gente olha muita coisa, né? Então é muito mais fácil a gente lembrar de vocês que estão no dia a dia, que eu já conheço como é que é o raciocínio criativo de vocês, que eu sei para onde vocês conseguem chegar com um pouquinho de ajuda. Tudo isso, né, eu valorizo muito mais na hora de poder indicar pasto ou até contratar uma pessoa. Então, não é só
o conteúdo das aulas, é muito sobre como vocês vão sair desses 4 meses aqui com um crivo criativo muito mais apurado e com relações muito mais legais com pessoas do mercado. Então, aproveitem que a Miami é tudo isso, tá bom? Gabi, eu acho uma coisa muito legal, pegando de gancho que você falou. Eu sempre digo, a Miami é a sua primeira grande network, né? Às vezes você está numa agência pequena, você está no mercado pequeno, você está numa outra cidade, e a Miami te coloca numa network que você sozinho talvez demorasse muito tempo de montar, né? Então, isso é o gancho que você falou aí é ótimo, porque é sobre isso, né? Sobre montar essa network que vai fazer diferença para você. E quando as pessoas te conhecem, o teu trabalho, os professores são os primeiros olheiros, né? Então, assim, é uma tradição da Miami professores contratarem ex-alunos. Então, isso é uma coisa que já facilita a tua vida, né? Essa junção de elementos, né? O professor, o portfólio, o mercado, né? Então, isso é muito, 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 muito legal. Ah, Daniel Poleto. E aí, te apresenta, conta essa história de Daniel e o que que a galera vai esperar de você nesse desafio de ser o diretor de criação dos portfólios do curso. E, Lindo! boa Foi mal, não tava mutado. Pera aí. E aí, pessoal, boa noite, prazer e bem-vindos todos aí. Pô, legal o Gatti aqui, trabalhei com o Gatti na Neogama, falecida. Posso falar um monte de falecidas agências que eu já trabalhei, a maioria delas não existem mais, até para ver como o nosso mercado é muito dinâmico. Então, falecida Neogama, trabalhei com o Carlos na UMAP, não é falecida, ela tá bem viva, inclusive. Mas eu tô nessa, tipo, talvez um pouco menos tempo que o Tony e o PA em agência, mas já não sou bom de matemática, mas a conta foi, fechei 30 anos, acho que esse ano de agência. Também, que nem o Gabriel, vim lá do Sul, de Caxias do Sul, da Serra, também achando que nunca ia conseguir trabalhar num lugar legal e aos pouquinhos trabalhando um pouquinho, pastando, né? Um pouquinho em cada lugar pequeno, galgando aos poucos, consegui vir para São Paulo depois de 10 anos de Porto Alegre e, e foi por causa de portfólio que eu vim para cá. Só que era um outro jeito de se montar portfólio que se fazia naquela época, e a gente chamava de pasta e continua chamando de pasta porque a gente montava as coisas numa pasta, literalmente, né? Então a gente fazia pasta para mostrar para alguém se eu tinha intenção de sair de Porto Alegre e vir para São Paulo trabalhar aqui, eu precisava literalmente pegar um transporte para chegar aqui, um ônibus ou qualquer outra coisa para chegar aqui, bater na porta, ligar para as pessoas, marcar um horário, como se fosse uma consulta e mostrar esse portfólio. Então era um processo todo muito complexo, que dependia de várias coisas. Sempre era mostrar a pasta e um portfólio era fazer uma entrevista. E hoje em dia já não é mais, porque hoje em dia o portfólio ele é um link que você manda. Então ele é uma carta que você manda sem não tem recado ali, você tem que dar o seu portfólio tem que falar por você. Então o que eu acho, né, o meu papel aqui vai ser lá do meio para o fim do curso, onde eu vou olhar as coisas legais todas que vocês pensaram e criaram junto com a ajuda de todos os professores nas matérias específicas. E chegando aqui no final, a gente vou ajudar vocês a separar e fazer essa seleção para que o portfólio seja o espelho mais próximo que a gente puder encontrar de cada um de vocês, porque eu acho que o portfólio é um espelho. A gente tem que olhar para o portfólio e se enxergar lá dentro. Não adianta eu querer colocar um monte de coisas que não me representam, porque na verdade a gente vai ser contratado por aquilo que está lá dentro. Então, se eu coloco coisas X lá que eu coloquei, mas não gosto tanto, ou que não é bem a minha praia, ou eu não me identifico muito com aquilo, saiba que depois que você foi contratado pela sua pasta, é a sua pasta que eles vão querer. Então é muito importante. O portfólio parece uma coisa boba, só do tipo, eu vou colocar os melhores trabalhos do mundo dentro daquele portfólio e eu vou ser chamado para o melhor lugar e ganhar os prêmios mais incríveis. Não, ele tem a ver com o que você quer para sua vida. Eu acho que é
talvez agora fazendo uma análise um pouco mais filosófica, lá para o final aqui do curso, eu acho que é quase que uma jornada sobre, digamos que esse curso é uma jornada, ele é uma jornada de autoconhecimento e que quando a gente conseguir fechar o portfólio de cada um de vocês, é como se espero que cada um se reconheça ou se entenda um pouco mais sobre aquilo que pretende, sobre aquilo que gosta, sobre aquilo que não gosta, sobre aquilo que quer fazer pelo resto, não pelo resto da vida, né? A gente pode mudar, mas assim, pelo resto dos próximos anos ali nessa profissão. Então, eu tô aqui para tentar ajudar vocês a trilhar esse caminho e tentar chegar num espelho mais perfeito de vocês, que é esse portfólio, assim. E portfólio é meio, depois que começou, não dá para parar, né? Ainda mais no para criativo. É tipo, hoje eu tô mais velho, fica ouvindo essa, você tem que fazer musculação, não pode parar nunca mais. Então é isso, é tipo musculação. Depois que você começa, você não pode parar, porque senão você perde os músculos que tem e não ganha e não consegue desenvolver os novos, né? Então, porque portfólio é exercício contínuo de ficar se revisando, se atualizando, né? Primeiro você monta um primeiro e depois que você montou, aí você não para mais, porque você só vai atualizando, troca uma. É que nem montar um álbum de figurinha que você vai podendo trocar uma figurinha velha por uma nova e assim é para sempre. Se perguntarem do meu, eu tô ainda mexendo nele, tipo, eu não consigo parar. Vira meio vício, toque, pode dar o nome que quiser, mas eu acho que é necessário para a gente se manter no mercado. Mas e não é uma coisa, eu acho que não é uma coisa acessória, eu acho que é uma coisa importante e necessária para a gente seguir num trilho das melhores lugares, né? E tô aqui para ajudar vocês no que for. Ah, não falei muito pelas agências que eu passei, né? Tipo, antes da. Atualmente eu tô também eu sou sócio da Produceria Cria, que é um hub de criação e produção. A gente está testando um modelo novo aqui, que a gente também trabalha para algumas agências e para alguns clientes direto, fazendo coisas legais, tentando, né? Antes disso, diretor de criação da Suno, que era uma agência também que eu peguei ela no comecinho e depois ela ficou grandona. Eu cuidava de Santander, iFood e Netflix também, alguns outros clientes lá. E antes na UMAP, fiquei um bom tempo na UMAP. E antes da UMAP, DPZ, Euro, aí começam as falecidas, Euro, Fischer, Nelgama, várias agências que talvez vocês não conheçam, porque elas já se desmancharam, ou se fundiram, ou viraram outra coisa, ou só o dono saiu, foi para casa com bolso cheio de dinheiro. E Ele é sempre. isso. Antes da gente fazer a rodada do Dicas de Portfólio, o Luiz perguntou assim, ó, que é o primeiro contato dele com a Miami, ele é pleno e queria dar um passo a mais. Acha que esse curso de portfólio é bom para o primeiro contato com a Miami ou melhor começar por outro caminho? Eu acho excelente. O seu perfil, Luiz, é o perfil de muita gente que procura esse curso, né? Você já tem uma experiência, mas você quer dar mais potência para o portfólio, você quer experimentar ideias novas. Porque às vezes a gente está no dia a dia, mesmo com experiência, a gente não tem chance de dar um upgrade no portfólio, porque o dia a dia é muito massacrante. Então, esse curso é uma oportunidade ótima de você dar um refresh no teu portfólio, né? De estar ali vamos dizer, num ambiente perfeito para experimentar coisas, para se arriscar mais. Então é super para você o curso. E como eu disse, tem muita gente que já está pleno, já está com experiência, não tem o tempo, por exemplo, de fazer outro curso que a gente tem, que é os Carreiras Criativas, que é 1 ano e meio, né? Não tem esse tempo, né? Não tem a dinâmica da vida não permite isso. Esse curso se encaixa perfeito para quem tem pouco tempo para mexer nesse portfólio enfim. Então, respondendo para você, Luiz, é perfeito para você. A Deia perguntou assim, ela tem uma dúvida para quem é o curso, né? Se o curso é agência de propaganda, comunicação, direção de arte, ou serve para áreas criativas, várias criativas, pergunta porque ela é do mercado editorial. Olha só, o curso vai falar sobre criatividade, ideia, mas sim, ele é um curso para você colocar ideias de comunicação
ideias que são projetos para marcas dentro do seu portfólio. Então, claro, outras áreas criativas podem beber dessa criatividade, e sim, mas ele é muito direcionado para esse perfil de portfólio, né? O portfólio, por exemplo, de um mercado editorial, talvez seria um curso que tivesse mais pegada de design, né? E que pudesse aí ter esse outro exercício criativo. Mas é um curso que uma galera faz de diferentes perfis, né? Mas ele tem essa pegada de projeto para as marcas, que vão desde o projeto de social, como o Gabriel falou, de pegar uma ação que começa no TikTok e termina no out of home, né? E tem ali aquela narrativa, mas tem esse storytelling de criar projetos de comunicação para as marcas, tá? A Janaína está perguntando se estrategista de marcas pode beber dessa fonte. Olha, Janaína, é uma pergunta ótima. Há muito tempo que a galera de estratégia e a galera de criatividade, elas se fundem muito. Então, eu vejo muito criativos, estrategistas incríveis e vejo muitos estrategistas criativos. Então, o curso, para quem é estrategista, pode ser um grande exercício criativo, né, para melhorar essa forma de pensar estratégia, né? Porque eu acho que no final todo mundo é amante da boa ideia, né? O que todo mundo quer, né, em todas as pontas dessa rede que compõe uma estrutura de comunicação, é que a boa ideia vá pro ar, né? A Michele, completa aí. Não, Você até só falou aqui, comentei né? que é uma coisa que assim a gente acredita muito, a gente trabalha muito assim, né? Eu acho que todo mundo também deve ter um pouquinho disso, de que a verdadeira trinca da criação é você sentar um redator, um diretor de arte, um estrategista, porque é daí que você vai sair com os trabalhos mais completos, que tem um propósito realmente muito organizado e aliado com o que o cliente espera. E eu acho que com um embasamento muito legal, assim, eu acredito que é a trinca de sucesso, trabalhar junto. Então, pode ser uma boa experiência. Experimentar, boa experiência experimentar é bom, né? Pode ser uma ótima oportunidade de treinar esse seu lado criativo, porque o estrategista precisa disso, essa visão, não só o estrategista, mas todo mundo. Eu sempre falo, e os meus alunos aqui que estão aqui comigo na live, a primeira coisa que eu digo assim, criatividade, criação não é o nome de um departamento apenas. É uma forma de pensar a sombrinha, o guarda-chuva criatividade cabe muita gente, né? Então, quando o Gabi falou dos creators, existe uma relação entre creator e criativos que é cada vez mais muito próxima, né? Muito trabalhando junto, né? E aí você às vezes tem aí uma mistura, né? De o trabalho criativo ele vai da agência, mas mistura com o creator e o contrário também. Então, criatividade é uma atividade de muitos, né? Não apenas de uma plaquinha na porta de um departamento. E aí, só complementando, PA, eu acho que é isso, né? Cada vez mais a gente precisa de departamentos criativos nas agências. Porque antes há alguns bons anos atrás, a dupla criativa recebia um briefing que era tem que fazer um filme para a TV, ou tem que fazer um anúncio para o jornal, ou tem que fazer um outdoor. Hoje não, hoje é tudo muito mais desformatado. E a ideia do formato não precisa vir só da dupla de criação. Pode vir da galera da estratégia, pode vir da galera da mídia, da galera do planejamento, né? Então, essa galera tem que estar preparada criativamente também para colaborar. Então, acho que a criatividade como um todo, ela cresceu muito em vários setores das agências, assim. Perfeito, perfeito. Aí, ó, galera, a gente já pegando o gancho, né? E quando a gente falou, o Poleto falou de portfólio, vou pegar o gancho com o Gabriel aqui, que foi o último que falou. Gabriel, se tu puder dizer assim uma dica de portfólio, qual seria a dica que tu diria aqui? Além A de fazer a dica, lógico. além de fazer a Miami, é tu mostrar um pouco de tudo do teu potencial. Porque é isso, assim, a gente que olha a pasta, a gente que avalia a pasta, a gente quer ver
se tu consegue fazer a ideiona de Cannes que vai ganhar prêmio e se tu consegue resolver os problemas que a gente tem reais no nosso dia a dia, né? Então, é importante tu conseguir aquilo que eu falo do crivo criativo, né? Tu olhar para tua pasta e entender, cara, eu tô me vendendo aqui, mostrando que eu sei fazer coisas muito legais, que elas são mais simples, mas ela tem um potencial, um craft, aquele molho legal, sabe? Mesmo no que é simples. E também eu consigo fazer a ideiona, que se tiver 5 milhões de reais, pode botar na minha mão que eu vou fazer uma ideia muito foda, sabe? Então, a tua pasta, ela precisa refletir uma pluralidade de vivência que tu tem, uma pluralidade de conceitos criativos, de referências criativas, mas também de formatos, de formas legais que tu consegue executar um mesmo projeto, por exemplo. Por isso que é legal aqui a gente ter essas disciplinas. Eu vou focar mais no digital, tem gente que vai falar mais de redação, mais de direção de arte, mais de design. Então, entender como a tua pasta vai ser mais plural e como tu vai te vender melhor através dela. Show. Carlinhos, dica de portfólio. Vamos lá. Eu acho que tem uma coisa que, além de tudo que o Gabi falou, eu acho que tem um ponto muito importante que até o Poleto mencionou sobre o portfólio ser um espelho seu mesmo. Então, acho que assim, é muito importante, pelo menos para mim, mostrar essa identidade da pessoa ali, sabe? É um cartão de visitas que você está dividindo com as pessoas, né? E hoje em dia você está competindo com muita gente. Quando tem uma apresentação, um jeitinho diferente, seja um humor no jeito de você descrever a sua ideia, seja uma bossa que mostra a sua personalidade, sabe? O seu jeito de vender as ideias, eu acho que isso chama muita atenção e dá um destaque se não para contratar, para eu ver todas as suas ideias, assim, sabe? Para eu ver o resto do seu portfólio, deixa ele mais convidativo, mais divertido, mais gostoso de ver, sabe? E acho que é isso, né? Esse espelho de você representa muito de quem eu quero ter ao meu lado, quem eu quero conversar, quem eu quero conhecer mais e saber mais dessa pessoa. Então, acho que tentar trazer essa sua identidade ali de algum jeito, sabe? É muito importante. Pedro, você fez uma ótima pergunta, né? O Pedro falou aqui, no final a gente vai sentar com os professores para ver qual a peça colocada no portfólio, como é a dinâmica do curso. Cada disciplina você vai produzir muito. E claro, esses professores vão fazer o primeiro select das ideias que eles gostam mais, né? E vão levar você a construir esse material. Então, todas as matérias vai ter muita produção. Em seguida, além dessa seleção, dessa primeira seleção prévia de cada professor de cada disciplina, em paralelo, você vai ter a aula de portfólio que vai fazer a último pente fino. Então, o Poleto vai fazer como se fosse um best of show seu do que você produziu na Miami. Então, ele vai fazer aquele olhar também de diretor de criação e pedir alguns ajustes, pedir mudanças, selecionar peças. E aí o legal é que, no final, os professores todos vão ver exatamente o que ficou no final. Isso é muito legal do curso. Produz, e depois todo mundo vê junto, tá bom, qual foi a seleção final do que ficou de cada portfólio, de cada dupla, enfim. Então, a dinâmica do curso é essa. Você vai ter a orientação das suas peças de cada disciplina, e depois essas peças todas vão para o Poleto fazer aquele ajuste final, aquele craft, aquele sintonia, fazer aquela sintonia fina para separar quais as melhores peças que você conseguiu produzir no curso. E aí tem a apresentação final, aí você recebe feedback de novo de todo mundo. Beleza? Se tiver mais dúvida, é só falar. Ah, que legal, Janaína. Janaína colocou aqui um textinho sobre ela, somos pessoas em constante movimento, interagindo em ambientes em evolução, onde as tendências giram mais rápido que 360 graus. A adaptabilidade deve ser sempre pauta em qualquer tema. A chave está em se adequar às mudanças e as marcas precisam entender e trabalhar
pensando a longo prazo, sempre mantendo espaço para se movimentar. Marcas são como pontes. Sem movimento, racham a manta. É preciso fluidez, isso é branding. Criar em um movimento. Janaína Moura deixa esse texto meu para interagir nesse bate-papo. Perfeito! Bacana o texto, Janaína. Ah, perguntei para o Carlos. Michele, tua dica de portfólio? Minha dica de portfólio, eu acho que ela vai parecer meio contraditória com tudo que a gente está dizendo aqui, mas na verdade, não tenham medo de tirar coisas do portfólio de vocês. E quando eu falo isso, eu acho que é muito alinhado também com o que o Gabi estava falando sobre. Eu acho que é muito importante no portfólio você conseguir ver que a pessoa consegue fazer um trabalho gigante com todo o dinheiro do mundo possível e também consegue fazer o trabalho do dia a dia, mas também junto um pouco com o que o Carlos falou de ele precisa trazer a sua cara ali também, né? Então, acho que muitas vezes a gente tem um portfólio que tem 10 coisas lá, e dessas 10 coisas, 6 coisas você fala, poxa, essas 6 coisas são as mais legais que eu tenho, essas outras 4 eu vou deixar aqui, porque, tá compondo e tal. Tá tudo bem se tiver 6 coisas muito legais no seu portfólio e você acreditar nelas, porque muitas vezes quem tá do lado de cá vai olhar e falar, pô, são 6 coisas legais, e talvez essa pessoa só não teve tanta oportunidade ainda de fazer outras coisas, mas eu vejo um potencial aqui. Então, eu acho que realmente não tenho medo de tirar coisas do portfólio de vocês. E eu acho que muito do critério que a gente vai construindo também nesses 4 meses juntos vai ajudar vocês a conseguir escolher no final qual vai ser a melhor coisa para vocês deixarem lá. Acho que E essa o é a minha dica. Poleto vai fazer essa faca, né, Poleto? Poleto vai chegar com facão, né, quando chegar a hora dele. Poleto, É fala da tua E vai dica aí. depender o volume depende de vocês também. Se vocês trouxerem uma coisa, a faca vai transformar em nada. Então eu acho que é melhor produzir e ter volume. Eu acho que é legal essa vontade, essa ânsia de querer fazer. Eu acho que é muito legal. Emendando aqui uma dica, eu diria que a ideia manda, a ideia faz a diferença. Eu acho que ainda mais. Se a gente quer estar num lugar legal que valorize o poder das ideias, né? Onde as ideias podem levar a gente, são os lugares mais incríveis, as agências mais legais. E a hora de elas selecionarem alguém para ir para esses lugares, elas vão olhar para as ideias que estão naquele portfólio. Então é mais sobre o conteúdo do que está lá dentro do que sobre a casca. Então acho que é importante a gente ter um portfólio bonito, do tipo uma boa caixa, né? Um bom site onde eu vou colar minhas peças lá dentro, mas na verdade não interessa, né? De nada vale se essa caixa aqui for bonita, se o que está lá dentro é alguma coisa que eu já vi, é alguma coisa que tá com cara de do ano passado, sei lá, não dá nem para dizer que é de muito tempo atrás, mas é assim, ó, tem que ser fresco, acho que a ideia manda. Então, minha dica é essa. Tony, Bom, o que que é um bom portfólio para mim? Assim, o portfólio de vocês vai ser mutante ao longo da vida, né? Então pense nesse como meu primeiro portfólio, tá? Porque depois, conforme for andando a carruagem, vocês vão tirar peças, colocar peças. Mas de uma maneira geral, acho que o melhor portfólio, na minha opinião, é aquele que funciona sem estar com o criativo do lado explicando cada peça. É o portfólio que fala sozinho, que você vê que as boas ideias saltam na sua cara e que você entende elas de primeira, você não precisa receber nenhuma explicação, sabe? E aliado a isso dito, né, que as ideias têm que se sustentar por si próprias, portanto, elas têm que ser simples, bem elaboradas, ter um ineditismo, e comunicarem muito bem o seu propósito. Acho que tem uma outra coisa que é essencial para bons portfólios, que é o craft, uma preocupação com o craft. Porque não adianta nada você ter uma grande ideia, você é diretor de arte, você quer trabalhar com diretor de arte, você tem uma grande ideia e o seu portfólio é cheio de imagem feia, maltratada, mal recortada, tipografia mal escolhida, ou se você é redator e escreve mal, seu texto não é bom, então você tem que ter craft e ter ideia. Então, o melhor portfólio é isso, né? É um mix dessas coisas, dessas duas coisas e que fala por você. Esse é o cartão de visita. Tony, aproveitando o seu gancho, eu vou querer que você responda a pergunta aqui do José Melo. Como é que funciona a relação entre redatores e diretor de arte ao longo de cada matéria? Será a mesma dupla do começo ao final do curso? Não necessariamente, né? Fala aí. Não necessariamente. Eu tenho visto gente que trabalha melhor em trinca, gente que trabalha melhor sozinho, né? O curso é aberto, né? Eu, pelo menos, eu falo assim, tipo, o ideal é dupla, mas às vezes não dá dupla.
Às vezes tem mais diretor de arte do que redator ou vice-versa. Então é mais ou menos normal as pessoas por afinidade, ou eu acho assim, é completamente aberto, tá? Eu acho também legal quando você muda. Um job você faz com uma trinca, outro job você faz com Exato, uma com o outro. dupla, outro Sim, job você faz com não sei o quê. Essa suruba é legal. Então é acontece muito. bacana e eu acho bacana, tá? Então no curso, é claro, não é proibido você, puta, você se dá super bem com uma pessoa e você quer fazer todos os trabalhos, beleza. É com vocês, todo mundo é adulto aqui, então não precisa ninguém pegar na mãozinha e falar assim, você vai fazer dupla com essa pessoa para sempre. Não, não precisa, mas eu acho legal Exatamente. a É, mudança. da hora que a gente vai apresentar, quando vocês vão apresentar o portfólio final no último dia, vai ter muito portfólio que a gente vai ver a mesma ideia duas vezes, três vezes. Por quê? Porque foi feito em grupo, foi feito em dupla ou trio. E às vezes, uma pessoa tem uma ideia em portfólios diferentes porque duplou com pessoas diferentes. Então, isso é muito livre e vai depender também de como vocês constroem esse relacionamento entre si. É super importante. Vocês vão estar em grupo, vocês vão estar num chat exclusivo nosso, onde vocês vão trocar ideias entre vocês. Então, essa interação entre vocês é super importante. O professor não vai impor. Você faz com essa pessoa, não, vocês que vão naturalmente se conhecendo e construindo essas pontes. Tá? Então, Luiz, sim, essa troca é super importante. Ah, Gabriel, e sua dica de portfólio? A minha já foi, né? Ah, tu já foi. Então, Felipe, Minha dica, prêmios. Brincadeira. prêmios. Tem mais do que prêmios. Olha, eu acho que como vocês estão começando o curso, eu gostaria muito que vocês explorassem diferentes formatos, sabe? Já que vocês vão ter aula de tantas aulas, tantas matérias, com tantos professores, explorem os formatos. Vocês não precisam ficar numa caixinha e serem conhecidos como aquele profissional que fazem só uma coisa só, sabe? Não precisa ser uma pessoa que só faz print, só faz outdoor, só faz digital, só faz social. Não, explora tudo isso. Explora print, explora digital, explora social, explora tecnologia, até para vocês irem tateando e ver aonde vocês se encaixam mais, o que vocês se identificam mais. Eu acharia interessante isso, fosse contratar alguém, para ver ali também que a pessoa consegue ter ideias para diferentes formatos, né? É uma pessoa que pensa criativamente, não dentro de um formato específico, mas consegue trazer diferentes soluções para o que o job pede, porque na vida real é assim. Às vezes a gente vai ter, na mesma agência, no mesmo cliente, você vai ter pedidos diferentes, né? O mesmo cliente vai poder pedir uma campanha que é social first, mas esse mesmo cliente pode querer ter uma ideia de tecnologia ou uma ideia de aplicativo. Então, se eu fosse dar uma dica, assim, explorem os diferentes formatos, que esse é o momento de fazer isso, é agora. E eu também daria um talento na parte da bio do portfólio. Eu sempre leio as bios, acho interessante para ver. Eu acho que, dependendo do que vocês escreverem ali, pode até ajudar a construir um raporte para quem vai contratar vocês, sabe? Às vezes vocês falam ali que, sei lá, ser flamenguista, por exemplo, já vai cair nas graças do Gatti aí, os flamenguistas. Corintianos, já tem um ponto a mais na minha matéria. Então, deem esse talento na bio que vai ajudar vocês também. Muito bom. Luiz Gatti, você quer dar alguma dica de portfólio, Luiz? Ele não. Tu tá cortando, Luiz. A gente não tá conseguindo te ouvir, tá quebrando. Melhoraram, né? Melhorou um pouco, tá fazendo como se quase fosse duas vozes. Não, ficou boa a foto final dele agora, né? Que ele tá com a língua de fora. Ó, enquanto o Luiz está recuperando vamos ver se ele recupera a transmissão. Olha, tô que nem Globo News, né? Eu acho que
na minha opinião, eu acho que fazendo um compilado, eu acho que, primeiro, um portfólio tem que mostrar que você sabe fazer, né? A segunda coisa, que você sabe se arriscar, que além do dia a dia, você consegue ter um brilho criativo, né? E pegando um gancho que vocês já falaram aqui, de você ser multidisciplinar. E a última dica para mim é que você é uma pessoa interessante, também além de propaganda. Então, o portfólio, quando tem projetos pessoais ou quando tem coisas que você gosta como pessoa e coisas que você exerce sua criatividade, né, em projetos como de fotografia ou projetos que você faz sociais e que você usa a criatividade, enfim, isso mostra que você é alguém bacana e interessante, né? Então, eu acho que você conseguir passar isso no portfólio é muito legal, né? Que você sabe fazer, você sabe se arriscar, que você é multidisciplinar e que você é alguém interessante. Acho esse combo bem legal. O Gato está dizendo, galera, vou tentar conectar aqui pela internet celular. Na pior, escreva aqui uma dica. Felipe tá aí, o professor? Eu tô aqui. Felipe, você tem algum exemplo de peça premiada de seus alunos de criação e portfólio das turmas passadas, para aí, de repente, exibir aqui para eles verem o craft, né, de alguns trabalhos de alunos? Tenho. Eu vou tentar compartilhar aqui minha tela. Deixa eu passar. Eu acho que está liberado para todo mundo compartilhar, eu acho. Peraí. Estão vendo a minha tela ou não? Acho que não, Não. né? Ué. Agora estão vendo? Está mudo, Pia. Vendo sim, prof. Ah, boa. Aí eu Bom, eu estou vendo o atendimento Yara também. Peraí. Estão vendo a minha Gente, aí pastinha? estou eu agora de back seu. Estão vendo a minha pastinha, Cases pro Meet? Mas vendo você grande. Para mim tá você grande. Ué, peraí, deixa eu dar um play no Aí tem vídeo. uma imagem compartilhada atrás de você, tá? Tá num formato React, assim, em que tu tem um background e tu tá na frente. Isso. Ah, peraí então, deixa eu Felipe, é tirar só assim, compartilhar. Aí aparece o filminho, o lugar que você selecionou. Aí aperta compartilhar o som. Mas tem que compartilhar a tela também, né? Gente, a pessoa dá aula. E é o mesmo sistema, tá? Esse computador do trabalho é todo travado, esse é o problema. Eu posso mandar os links aqui, pessoal, eu acho melhor, viu? Mas vai dar link para quem? É coisa aí já, vai aí, adianta a vida, não complica. Ou passa para Yara, Janaína só rindo de mim aqui agora. Ah, boa, boa, boa. Vou passar para Yara, então. Passa para Yara. É bom que na versão React ele fica ali, tipo, comentando o negócio atrás. É, Eu achei Exatamente, interessante. exatamente. É. Eu achei que ia vir isso aí. Ele aqui, ó. Então, gente, aqui, ó, a gente pode ver aqui. Ó, Yara, mandei para você. São três links. Vê se chegou aí. Peraí, que eu vou abrir só um momentinho. Ó, enquanto isso, o Gato disse aqui, ó. Procurem achar pessoas que vocês admiram. Isso, pelo menos, me ajudou muito no começo. No portfólio você mostra suas habilidades, isso é fundamental. Mas no futuro, recomendo você ter o que você quer direcionar a sua carreira, porque isso te torna um especialista em um assunto. Mas isso é muito difícil, leva bastante tempo. Eu esqueci de mencionar que eu trabalhei uns 12 anos com carro, fui diretor de criação global da Hyundai. Hoje estou indo em outra direção, mais focado em sports e game, onde trabalho como diretor de criação executivo e Head of Entertainment. Mas para que essa transição acontecesse, fui me preparando desde 2019. Ignora que foi em bold, por favor. Não faço ideia porque isso aconteceu.
É porque ele falou com sotaque, a parte do bold, porque ele estaria gritando mais, como geralmente ele fala. Ele ficou gritando na parte do bold, é verdade. Então, pessoal, eu mandei 3 links aí para Yara. Esse primeiro é um case de Spotify, que uns alunos que eu orientei fizeram para o Future Lions. Esse trabalho foi finalista, tá? Por esse grupo de brasileiros. E também foi bronze no Clio Music desse ano, tá? Põe o play aí, Yara. Spotify believes that everyone has something to say. However, finding your crowd may not be an easy job. Some of the greatest musicians ever started out by playing in the streets of the cities they came from. We know that making your way through music can be challenging, but counting on the people around you might be the first step to take you there. Introducing Spotify Crosswalks. Will transform strategic crosswalks into Spotify codes, helping local artists get acknowledged in their own communities. As listeners scan codes scattered across town, they are directed to content produced by musicians in that area and receive details on their next performances scheduled, making it easier to form a bond between users and creators. Crosswalks can be scanned and registered using new features on Spotify's platform, leading users to share their discoveries with one another and help musicians gain awareness via word of mouth. By implementing a Google Street View API, listeners can also access different crosswalks remotely to discover and support artists that are far away. With Spotify and your fans by your side, finding your place in the music industry might be easier than you think. Let's inspire new artists together by forming bonds within our communities and finding new ways to support each other. It's up to you to take the first step. Spotify Crosswalks, connecting artists to fans and vice versa. Eu já vou trazer. O Jovi falou, esse projeto foi feito pelo meu melhor amigo, Felipe Leal, e minha também amiga, Bruna Chagas. Admiro muito eles, inclusive só me matriculei no curso porque eles acharam que fazia muito sentido para mim. Aê, Jovi! Aê! E esse projeto, assim, é muito curioso, porque foi a primeira ideia que eles me trouxeram. Já foi a ideia finalista bronze no Clio Music. E é muito louco, assim, porque geralmente o pessoal fala, assim, né, muito contra a primeira ideia, fala assim, não, a primeira ideia não é boa e tal. Eu não tenho preconceito contra a primeira ideia. Óbvio que, assim, o ideal é que a gente tenha várias ideias, né, que vocês tragam aí dezenas de ideias. Quanto mais ideias vocês trouxerem, mais vocês vão exercitar e maior a chance de vocês trazerem um ouro. Mas eu avalio cada ideia da mesma maneira, tanto a primeira quanto a última. No caso deles foi a primeira e já foi a premiada. Então, esse tipo de coisa é raro, mas acontece. E o próximo que você vai mostrar? O segundo case que a gente vai mostrar é um case que, até antes de fazer um disclaimer, na minha aula, geralmente, eu faço um scan das competições que estão rolando no ano, né? Então, tá rolando GNAD, One Show, Clio, o que tá rolando para a gente pensar em ideias. Só que às vezes não tá rolando nada. Às vezes a próxima competição é daqui 3 meses, 6 meses. E aí eu invento uns briefings. Então eu invento alguns briefings aí da minha cabeça. E esse trabalho que vocês vão ver agora é um trabalho de um briefing que eu trouxe de sala de aula. Os alunos resolveram e a gente adaptou para o Clio Sports. E esse trabalho foi prata no Clio Sports. Tá? Então é isso que vocês vão ver agora. Tá sem áudio. Active lifestyle. From historical legends. Opa, estava sem áudio? Tava rolando, pessoal, o vídeo? Agora tá com áudio. Se quiser voltar do começo. Volta do comecinho, vai. In a world where over 30% of all adults are sedentary, Nike has inspired millions of people to go outside and pursue a more healthy and active lifestyle. From historical legends to aspiring athletes, we've always motivated people to just do it. But we've come to a dilemma.
As climate change increases, air pollution also becomes a health issue, making outside training possibly dangerous. Pollution levels can vary dramatically depending on the time of the run. So, we've decided to push the boundaries of innovation once again in order to deal with this problem. Introducing the Nike Air Pollution. An upgraded version of the iconic Nike Air Zoom featuring special pigments that change color according to the air quality. For that to work, we'll use photocatalytic paint that gradually shifts from white to black as it absorbs the molecules of CO2 in the air. We'll also apply precision knitting technology to ensure minimal material waste, creating a model that helps athletes know when not to do it while raising awareness on the impacts of climate change. We'll send the sneakers to sponsored athletes that are used to running in the streets and have them explain how it works on social media, which will help spread the word. Protecting the future of sport means rethinking how we bring products into the world, but also taking care of ourselves. We believe in advancing towards a better world for all by making significant strides in sustainability, focusing on groundbreaking practices that reduce environmental impact and finding better ways to keep doing it. Nike Air Pollution, designed for your feet, made for your lungs. Lucas, o Lucas fez uma pergunta se existe relação com a marca utilizada em alguma ideia que foi para prêmios, precisa de liberação. Não precisa de liberação, porque como é um trabalho de estudante, não há ganho financeiro e não há mídia, isso é um consenso mundial. Os estudantes podem usar marcas, podem usar trilhas, podem usar imagens, porque existe uma lei americana que diz que tudo que é usado para o seu crescimento acadêmico não tem copyright. Claro, agora, tem ideias que fazem tanto sucesso que incomoda. Por exemplo, a gente fez uma ideia uma vez, a Miami da Alemanha, na época da pandemia, para a Netflix, que o briefing era como fazer as pessoas ficarem em casa. E aí foi feito um out of home, onde se dava spoiler de várias séries do Netflix. Ou seja, se você sair, você vai saber o spoiler que você não quer. Então, você fica em casa. Essa ideia fez um sucesso absurdo e ganhou e viralizou. Ou seja, saía em matéria de jornal uma campanha de estudante. Então, a campanha ficou tão bem feita que parecia que foi a Netflix que fez. A Netflix se incomodou bastante, mas ela legalmente não podia fazer nada. Já aconteceu uma outra coisa. Os alunos, na época quando teve o boom dos refugiados e de eles cruzarem ir por água para tentar fugir das guerras, os alunos fizeram um projeto que envolvia Nike e uma companhia aérea, e a partir do momento que quanto mais você corria, você montava milhas que davam para resgatar os refugiados de avião, né, como se fosse um clube de fidelidade. Um acordo entre KLM, que é uma companhia aérea, e Nike. E aí os meninos fizeram um super case. O que aconteceu? Os clientes da Nike dos Estados Unidos começaram a ligar no site da Nike dos Estados Unidos dizendo que programa era esse que tinha de fidelidade de milhas de corrida para ajudar refugiados. Aí a Nike de Nova York falou assim, que porra é essa? Aí foram investigar, viu que se tratava de um trabalho de uma dupla de alunos do Brasil. Aí a Nike Nova York ligou para a Nike Brasil, a Nike Brasil ligou para a agência e o advogado, super educado, disse, tá causando confusão e tal. Então, assim, não pode ficar viralizando, eu queria que vocês tirassem do ar qualquer link que esteja. E mandou uma carta Nike dizendo que eles não iam mais divulgar porque está dando confusão. Aí a gente falou, essa carta tem que pôr no portfólio. Você criou um trabalho tão bom que viralizou e que o cliente se incomodou e mandou uma cartinha internacional, você, Nike, dizendo para você não usar. Gente, é portfólio.
Você põe no portfólio essa cartinha. Então, mas legalmente, o aluno, o estudante tem o direito de usar elementos, marcas, para poder desenvolver as suas próprias ideias, tá? Qual é a próxima ideia, Felipe? A próxima ideia foi uma ideia que surgiu a partir de um briefing do One Show. Eles também têm uma competição de estudantes. Essa ideia pegou ouro ano passado no One Show e pegou bronze no Clio. You must be wondering, how did they end up here? They both drank the living shit out of the night before. To avoid situations like these tomorrow, NotCo created Not Hangover, a probiotic shot that stops the night before turning into the morning after. The problem is, nobody's heard of Not Hangover. After all, it hasn't been launched yet. But everybody knows the top alcohol brands. So after scratching a few thoughts, we came up with an idea. Not Hangover presents Hangover Hacks, transforming alcohol ads into not hangover ads. We brought the symptoms of hangovers to alcohol brand logos and put them up all over the main US cities. Cadê o som? On social media, we invited celebrities, famous for enjoying a drink, to join us in the Oi? É que tá sumindo, indo e vindo o som, Yara, é isso. Tá sem a trilha um pouquinho, mas pelo menos dá pra ouvir a locução, né? Sim. Vocês querem que eu volte? Porque para mim tá rodando normal aqui. O que vocês preferem? Liga pra gente ver. Se for muito confuso, a gente volta. Vê aí, deu play, continue no play. campaign, also changing their names to hangover symptoms, like Florence Pugh, Lil Wasted, and Lady Gaga. Oh, we didn't have to change that name. Followers started tagging the referenced brands, and even they approved our message because it's good for them since they want their customers to feel good at the end of the day. This way, every time people think about alcohol, they will think about Not Hangover. Were some brands pissed with us? Maybe in the beginning, but after their sales skyrocketed because of our product, well, these execs won't be sad or hungover tomorrow. And these guys won't be either. Hangover Hacks by Not Hangover. Hacking alcohol ads today, so you're not hungover tomorrow. E essa ideia foi muito legal, pessoal. A gente estava falando de furar a bolha publicitária aí, né? Ela foi compartilhada no LinkedIn pelo Fernando Machado, que é um dos grandes nomes aí da nossa área, era o CMO de NotCo na época. Ele compartilhou no LinkedIn dele, viralizou, teve milhares de curtidas e visualizações e deu um baita impulso para a carreira das pessoas que fizeram esse trabalho. Hoje um está na DM9, outra na Grey, outra está na Ogilvy Lisboa. Todos aí depois desses trabalhos que eles fizeram na Miami. E é engraçado, o Fernando Machado, já é a segunda vez que ele faz isso. Quando ele era o CEO do Burger King, a gente tinha feito uma ideia que era o Burger King é sobre grelhados, né? E aí a ideia era cremar. Você poderia ganhar a vida toda o sanduíche se você assinasse que você também ia ser grelhado, que você ia ser cremado. E essa ideia ganhou praticamente todos os prêmios de estudante quando ela passou o rodo o ano inteiro. E o Fernando chamou a atenção do Fernando, o Fernando também comentou, o Fernando disse que adorava. E um tempinho começou uma conversa, depois mandou. O Fernando queria produzir isso na época que ele estava no Burger King. Então já é a segunda vez que ele. Aliás, Fernando Machado é um fã da Miami Med School já é um bom tempo, não só do Brasil, mas das outras unidades. Gente, pode falar, Felipe, por favor, complete. Não é isso, eu tinha outros cases separados aqui, mas se for passar, a gente vai ficar a noite inteira aqui. Eu vou deixar alguns para as nossas aulas, para não dar spoiler de tudo. E o que eu acho legal é, no curso, você ter a oportunidade de construir essa narrativa de videocase, porque você não basta só você ter uma ideia, você tem que saber contar ela bem, né? Então, isso não só o Felipe, mas os professores vão dar dica de como você apresenta, como você monta, né, a sua ideia no portfólio. Então, isso é muito legal, é um aprendizado muito bacana. Galera,
Estamos chegando ao final e quem tiver perguntas, esse é o momento agora de fazer alguma pergunta para a gente. Fiquem à vontade. Jovi! Fala, é Jove ou Jove? Fala para mim qual é a pronúncia correta. Então, é isso aí eu sempre falo pra todo mundo. Jove, 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 o que você preferir. Porque eu vou atender de qualquer jeito. Tá ótimo. Fala Bom, aí. minha pergunta, assim, primeiro, muito prazer a todo mundo que tá aqui. Vai ser um prazer estar com vocês esses próximos meses. Tenho certeza que eu vou aprender bastante. E o que eu queria saber era exatamente assim, mais coisas práticas em relação ao curso. A gente vai ter algum portal de acesso com informações acerca dos conteúdos, conteúdos extras, ou a gente vai receber mais diretamente pelos professores? Mais uma questão se para eu conseguir organizar certinho quando que eu vou precisar entrar depois para ver alguma notificação, alguma informação e etc. Yara, essa pergunta é para você. Beleza. Em relação, a gente encaminha, tá, o link de acesso à aula e o link do Drive em até 48 horas antes do início do curso, tá? Os conteúdos das aulas vão sendo postadas após cada aula. Então, tem as gravações que os alunos vão acessar e também os demais materiais que os professores forem colocando no Drive. Porque como o curso é online, né, e a partir disso vocês vão absorvendo o conteúdo, a gente coloca depois de cada aula, tá bom? Então, você vai ter um lugar específico, um drive, um doc, que você vai ter acesso lá aos materiais que os professores disponibilizaram. Tem um período de, dependendo da aula gravada, para você rever. E você vai ter um Google Chat, onde você vai conversar o tempo todo com seus amigos e com os professores também, tá? Ótimo. E isso assim, contando também com algum cronograma de acordo com as aulas, né? A aula de cada dia. Isso, Ótimo. a gente também Exatamente. encaminha o cronograma por e-mail para vocês. Top. Muito obrigado. Imagina. Mais perguntas? Dúvidas? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer, adorei. Para quem ficar com a gente o Luiz falou que estou me encontrando na área criativa, sou DA com foco em motion, perfeito. Quero estar sempre no meio da galerinha com o papo igual de vocês, animado para começar. Aí, Luiz. Gente, eu acho que vai ser uma jornada incrível. Esse projeto, ele é um dos hits da Miami Ed School. Ele é um curso que é um sucesso em todas as edições. Esse grupo é um grupo super coeso de professores que vão fazer, num curto espaço de tempo, maravilhas no portfólio de vocês, mas o Daniel falou uma coisa muito bacana. Vocês vão. O Daniel disse, vão te puxar a fazer todos os cases da galera. O Luiz, ó, tu faz motion, o Daniel já vai te pegar, o Daniel já tá aqui, ó, te pegar para fazer o motion da galera. O Poleto falou uma coisa que é muito legal, que é assim, se vocês não fizerem a parte de vocês de criar material para os professores poderem dar os feedbacks, para o Poleto finalizar o select final do curso, o curso não vai acontecer. Então, se empenhe, porque para quem se empenhou, o curso deu muito certo. Foi um divisor de águas, tá? E muita gente, vários, quiseram continuar na Miami e fizeram outro curso mais longo. E o que a gente faz dessa vez? A gente usa vale créditos. Quem faz o Criação em Portfólio e depois quer ir por carreiras criativas, porque quer fazer estágio internacional, o que seja,
já diminui o tempo, porque a gente pega esses meses e usa como créditos de dispensa para o outro curso, tá? Bem, gente, adorei que vocês gostaram. Valeu, Alex. Valeu, Janaína. Gente, outra coisa que eu falei no e-mail, falo agora aqui aberto. A galera que quiser me mandar, tem uma galera me mandando o portfólio para eu tocar real de como está o portfólio. É só falar com a Yara. A Yara passa para mim, disponibiliza e eu faço os feedbacks com o maior prazer do mundo. Tá bom, gente? Então é isso. Tchau, gente. Professores, muito obrigado pelo tempo de vocês. Valeu, Pé gente. direito, curso. Tchau, pessoal. Um abraço grande. Obrigada. Tchau, tchau, Obrigado, gente. Boa Tchau. noite. Pessoal. Tchau, tchau, boa noite. Valeu, valeu, Vini. Valeu todo mundo aí. Tchau Valeu, aí. Pedro. Tchau, tchau.